Mais do que viver a Wicca, nós precisamos sempre nos colocar numa postura de reflexão e crítica frente àquilo que nós vivenciamos, lemos e estudamos. Tanto que quando pensei a proposta do canal Minha Vida de Bruxo, não foi apenas na ideia de transmitir um conhecimento que possa ser vivenciado na prática, mas também permitir conteúdos de reflexão sobre os diversos temas que a Wicca nos aborda e também nos atravessa. Portanto, o vídeo de hoje é dedicado a uma reflexão aberta sobre os caminhos de colonização ou descolonização da religião Wicca. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já, peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema, não deixe de inscrever-se e ativar as notificações, e ao final do vídeo gostaria muito de ler o seu comentário a respeito do tema abordado hoje. A proposta da discussão e reflexão do tema de hoje, que é descolonização da religião Wicca, é pensarmos diversos atravessamentos que estão ligados à religião Wicca, seja por berço de inspiração e de construção histórica e prática da religião, sobretudo quando pensamos em aspectos da magia cerimonial, como também a ideia da gente poder pensar que lugar que a Wicca ocupa hoje no cenário social, político e também relacional da nossa vivência, sobretudo quanto brasileiros e brasileiras. Quando falamos em religião no Brasil, nós precisamos nos recordar que todas as religiões, com exceções às religiões dos povos originários e também as religiões de matriz africana, que vieram para cá à força por conta da escravização, nós precisamos lembrar que as outras religiões que estão presentes no país são religiões importadas, com exceção também da Umbanda, que é uma religião que foi criada no solo brasileiro e que tem muitas matizes e também muitas vertentes e expressões dentro dela mesma, mas é uma religião genuinamente brasileira. Porém, quando pensamos em religiões outras, e isso inclui a Wicca, nós precisamos lembrar que essas religiões foram importadas, isso é, trazidas de outras terras, de outros territórios, de outras lógicas, de outra cultura, e tudo isso implica em nós, então, a reconstrução e também o entendimento delas a partir das nossas vivências e também dos nossos atravessamentos. Por isso, descolonizar a Wicca significa que não dá para fazer do mesmo jeito que alguém que vivencia, nasceu lá em solo britânico e vai vivenciar a religião, ou lá em solo norte-americano. Há atravessamentos que vão ser necessários para que a gente possa começar a entender a religião Wicca a partir do local onde nós estamos, porque não existe uma vivência religiosa sem também um atravessamento que é sócio, histórico e cultural. Isso que eu acabei de dizer talvez fique um pouco mais explícito quando nós pensamos até na adaptação da roda do ano dentro da religião Wicca. Foi necessário e também uma realização prática de muitos wiccanianos ao longo das décadas para poder adaptar a roda do ano a realidades que são muito diferentes das realidades do norte global, sobretudo nos países em que o inverno é muito rigoroso, por exemplo. Então é importante que a gente possa pensar também um pouco esse lugar, o quanto nossas práticas podem e devem estar enraizadas na nossa localidade. Até quando nós pensamos, por exemplo, a ideia de paganismo. Hoje está muito em voga a ideia do paganismo como uma religião centrada na terra. Mas quando nós falamos centrada na terra, a religião centrada na terra é qual terra? A Terra, o planeta Terra como um todo, ou é a minha localidade? Até quando pensamos centrada na Terra, é sobretudo a localidade onde estamos, o pagão como aquele que se relaciona com a sua natureza local. Claro que nós podemos pensar aí na expressão de natureza como algo global e universal, porém, isso também é muito grandioso demais para que a gente possa conseguir arranhar na nossa própria subjetividade e vivência. Por isso, acabamos nos relacionando muito mais com a nossa natureza local, e é nela que buscamos nos expressar e ver expressado a nossa vivência e também a nossa espiritualidade. Também quando pensamos na Wicca e a sua origem, ali num berço que é a Grã-Bretanha, a Inglaterra, e como ela foi migrando depois para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil mais tardiamente, ali no final da década de 90.
Nós precisamos lembrar que a Wicca ela tem uma estética. Todas as religiões têm uma estética. E por estética eu quero dizer um imaginário. Nós sempre imaginamos que a bruxa é uma mulher ou o bruxo quanto um homem, com características europeias muitas vezes, com características e emblemas que nos lembram, nos remetam a uma ideia, uma fantasia de uma Europa medieval muitas vezes. É esse o imaginário que passa na cabeça de muitas pessoas. Mas quando nós transpomos isso para a realidade, o que sobra, o que demonstra, o que aparenta é outra estética, é outra vivência. Por isso, nós não podemos ficar presos a um imaginário do que seja a Wicca. A Wicca, quanto corpo litúrgico, quanto prática, quanto vivência, ela é muito ampla e rica e também muito adaptável nesse sentido. Porém, o que nós fazemos muitas vezes é fazer uma importação deliberada e também vertical e colonizadora sobre os conteúdos da Wicca e também tentando colonizar eles a partir de uma vivência que é desse norte global. É engraçado que muitas vezes, até na relação de símbolos e vivências, nós até importamos fauna e flora daquela localidade e que não diz respeito muitas vezes à nossa fauna e flora local e até nós ignoramos, até a gente faz às vezes uma vista grossa sobre determinados temas, até quanto à relação dos sabás, por exemplo, empurramos símbolos que do ponto de vista relacional e natural, até de construir uma subjetividade, a gente acaba ficando um lugar muito esquizoide, esquizofrênico, né? De romper com uma realidade e isso acaba produzindo uma subjetividade muito alienada do que pode ser a vivência na religião Wicca a partir da nossa relação com a natureza local, por exemplo. É preciso lembrar que a Wicca ela é uma religião e se entende como uma religião. Claro que ela é bruxaria, mas ela é uma religião de bruxaria. Portanto, é importante que nos lembremos que por ser uma religião, ela vai possuir uma cosmologia e também um paradigma que vai orientar a nossa prática e a nossa visão de mundo e relação com o mundo. No entanto, nós precisamos lembrar que a criação da Wicca pelo Gardner não foi uma criação pura no sentido dele, uma própria expressão criativa, mas ela foi inspirada e apoiada em muitas práticas também relacionadas ao ocultismo. E o ocultismo presente na década de Gardner, né, na década do século passado, em 1950, 40, 50, quando foi o momento da criação da Wicca, é importante lembrar que aquele ocultismo estava arraigado de sistemas mágicos, muito orientados por um judaísmo e cristianismo. E você pode acessar isso até mesmo em obras de ocultistas renomados, como Eliphas Levi, por exemplo. Há aí uma expressão muito presente, até por orientação às vezes cabalista, que nós vamos olhar, uma expressão que é judaico-cristã. E aí fica algo bem estranho quando nós pensamos, por exemplo, que a Wicca ela tem um berço, ou se pretende ter um berço de inspiração ancestral pagão. E nós sabemos que as religiões centradas na Terra vão ser religiões que vão fazer uma distinção muito grande com ideias relacionadas que nós vamos encontrar, por exemplo, no cristianismo e no judaísmo, muito embasado numa ideia monoteísta de vida, patriarcal, descolada, né, do sagrado na terra, mas o sagrado no céu. Enfim, existem várias questões que fazem uma distinção abismal entre esses dois paradigmas. E aí é pensar se a Wicca converge para essas mesmas expressões encontradas nesse ocultismo de berços judaico e cristão. E existem muitos wiccanianos na atualidade que vão falar e vão trazer a necessidade de a gente fazer separação entre conteúdos do que é do ocultismo e buscar expressões e vivências cosmológicas nossas, a partir da Wicca. Por exemplo, até questões relacionadas aos planos espirituais, as ideias relacionadas à evolução espiritual, por exemplo. Existem muitos wiccanos que acabam abordando o tema de evolução espiritual a partir de um paradigma judaico-cristão, muito encontrado também no espiritismo de Kardec, por exemplo, e que não vão dizer respeito à nossa própria vivência, à nossa própria busca espiritual. Por exemplo, a ideia de evolução, sobretudo aí com o espiritismo de Kardec, traz a ideia que nosso ser está sempre evoluindo, a partir de um ponto e vai evoluir para outro. E isso também traz uma ideia, muitas vezes, colonizadora. E isso até numa narrativa torta já colocou muitas questões relacionadas a outras práticas, culturas, como menos evoluídas, por exemplo, em expressão de outras que são mais ou seriam mais evoluídas. E quando nós estudamos, por exemplo, a lógica da vivência em relação com a deusa, nós vamos entender que não tem esse aspecto de evolução, mas de relação, de expansão, de também aprofundamento. É outra lógica, é outro lugar, é outro tipo de expressão e de busca espiritual.
Outro exemplo que é muito presente e que as pessoas às vezes não compreendem é quando alguns wiccanos falam, por exemplo, eu não acredito em espíritos obsessores dessa maneira, eu não acredito mesmo em espíritos obsessores, em demônios, anjos, enfim. E as pessoas às vezes olham um pouco estranhas, porque como assim? Vocês fazem práticas relacionadas ao ocultismo, mas não acreditam, como que é isso? Enfim, é interessante isso porque as pessoas acreditam realmente que por estar atrelada ao Wicca ao ocultismo, ou algumas práticas do ocultismo, mesmo sendo uma religião, ela vai ter que também bancar isso, e não necessariamente, e não é necessário, e não é um requisito, né? Somos bruxas e bruxos, pagãos desse sentido, então nossa expressão vai ser outra, nossas denominações vão ser outras, as nossas crenças serão outras, até porque essa lógica de acreditar em anjos, demônios, espíritos obsessores, é algo que está atrelado muitas vezes a uma outra ideia, uma outra narrativa. Claro que nós podemos ter grupos, covens, tradições, vão ter e poder encontrar expressões próprias para isso. Eu não estou dizendo que o plano espiritual, num sentido que nós podemos denominar ele, seja um plano totalmente amistoso, florido, lindo, né, um Summerland. Não, existem sim seres que podem ser nocivos à nossa vida, tal como existem seres da vida biológica que podem nos causar danos, mas não é que existe uma natureza má em si, uma natureza corrupta em si, uma natureza danada em si, quase como o cristianismo prega nesse lugar, entende? É importante que nós possamos fazer essa reflexão e essa inflexão também de pensar esses conteúdos a partir de uma outra lógica. Claro que culturas e culturas denominaram aquilo que era do aspecto negativo, sombrio, mas é uma relação diferente também do que essa ideia dicotômica que nós às vezes importamos, que é a ideia, por exemplo, de bem contra o mal, a minha alma é uma alma em evolução, a Wicca vai me dar salvação, garantias. Não é sobre salvação o caminho da Wicca. É sobre a realização, pegando até de empréstimo da alquimia, é a realização da nossa grande obra, a integração de opostos, de aspectos em nós, a descoberta de uma totalidade, tonalidades cinzas que todos temos, nós não temos essa tonalidade preta e branca num sentido de aspecto positivo. Não, a natureza ela é muito mais ampla que isso. Ela também não está, muitas vezes, a natureza nesse sentido, pensando na nossa relação com a natureza, ela não está nesse lugar moralizante que nós temos. Claro que nós, quanto humanidade, quanto sistema, quanto cultura, enfim, produzimos leis, ética, e que é essencial, sobretudo para nós, mas a natureza ela é poética, ela é para além dela mesma, para além daquilo que nós supomos que ela pode ser. A natureza nos inspira o tempo todo. Então isso é um aspecto também que nós precisamos pensar quando nós falamos sobre descolonizar a Wicca. O que eu estou falando para vocês também nesse sentido de descolonizar a Wicca é pensarmos quantos conteúdos que ainda nós trazemos, que pensamos que seja wicano ou pagão, são na verdade conceitos mastigados ou muitas vezes recortados de outras lógicas, sobretudo lógicas judaico-cristãs presentes no ocultismo, que não vão trazer uma convergência com relação a esse paradigma pagão, matricêntrico, centrado na terra, ecológico. Então é importante que se faça essa reflexão. Claro que com isso eu não estou condenando e dizendo, até porque na Wicca não existe esse lugar de condenação, mas de diálogo, a respeito de práticas do ocultismo que você possa estudar, sobretudo quando nós estudamos e nos debruçamos em assuntos como a magia, por exemplo. Mas é pensar também numa outra lógica. É poder estudar até para poder fazer um contraponto. Também estudar para poder compreender o que aquele conteúdo está querendo dizer e como eu posso assimilar, como eu posso entender. Por exemplo, na minha tradição, existem muitos aspectos do ocultismo, sobretudo questões da cabala, mas como que eu posso olhar essa cabala por um viés pagão? Tem até um livro muito interessante, que é o livro A Cabala das Feiticeiras, que vai trazer exatamente essa busca e essa expressão. É olhar a cabala como um sistema e não como uma crença, por exemplo, ou como um viés e um paradigma, se é que é possível fazer isso também, mas permitir um olhar diferente sobre determinados conteúdos. Então vale a pena que possamos fazer essa reflexão sempre, pensar nesses caminhos de descolonização da Wicca, descolonização também a partir de um lugar importado. Eu pego essa Wicca tal como ela é vivenciada lá na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos e tento viver tal como é aqui no Brasil. E aí eu faço um recorte totalmente vertical, imposto, sem pensar na nossa vida, na nossa fauna, na nossa flora, no nosso clima, enfim. Então é importante pensar sobre isso também,
mas também pensar nos conteúdos colonizadores sobre a Wicca. Isso é, os conteúdos às vezes que são arraigados nesses berços judaico-cristãos e que podem sim trazer conhecimento do ponto de vista de um conhecimento de uma bagagem, mas não que a Wicca esteja atrelada ou aliada a esse paradigma, o que ela precisa estar atrelada e aliada a esse paradigma. Assim como uma religião cria os seus paradigmas, a sua cosmovisão, a Wicca, quanto religião, vai propor exatamente isso. É outro fenômeno, é outra maneira de olhar a vida. Então é importante você se lembrar sobre isso. Então, quais paradigmas seriam esses que a Wicca vai nos colocar a olhar? Nós precisamos sempre lembrar que a Wicca ela é uma religião pagã, de orientação pagã, de vertente pagã, e por isso ela é centrada na Terra. E a partir dessa lógica centrada na Terra, nós vamos fazendo uma separação. Existem muitos wiccanos, sobretudo de berço tradicional, que vão olhar a Wicca de um ponto epistêmico e filosófico a partir de uma lógica platônica de vida. Ou seja, existe o mundo das ideias, da essência, do astral, e existe o mundo físico, que é menos perfeito, enfim. No entanto, essa é uma lógica que, se pararmos para pensar, ela funciona muito bem dentro de paradigmas cristãos e não de paradigmas pagãos. Claro que aí a gente pode pensar, por exemplo, nos deuses olimpianos. Eles viviam numa morada olímpica perfeita, eram deuses perfeitos, enfim, mas com suas características também. Mas precisamos lembrar, do ponto de vista relacional, e até o Gardner traz isso também no livro dele, A Bruxaria Hoje, quando ele fala assim que os deuses da bruxaria são deuses menores, e por serem deuses menores, não no sentido moral ou de valor, de juízo de valor, mas menor no sentido de estar aqui, ó, junto com a gente, horizontalmente. Eles estão preocupados também com a nossa vivência e com a lógica dessa vivência, que é o comer, é o dormir, é o descansar, é o trabalhar, é o prazer, é a vivência da vida tal como ela é no seu cotidiano e na sua potencialidade também. Então é importante que se lembre desse lugar de paradigma, dessa cosmovisão, dessa relação relacional, ou seja, não é uma instância de crença, de separação. A deusa está separada de mim num cosmos distante. Não, a deusa está em mim, ela é parte minha, eu sou parte dela, assim como as árvores, os animais, esse ecossistema, essa grande Gaia que é o planeta Terra. E é muito interessante pensarmos nesse paradigma centrado na Terra. Se vocês notarem, a maioria dos livros de Wicca não fica se preocupando em contar um além-vida. Ele se preocupa em contar uma vida agora, no que você está vivendo, até questões de karma, se é que podemos falar assim, ou lei do retorno, ou tríplice retorno, enfim, ideias de transmigração da alma, reencarnação, por exemplo, são temas que ficam bem ao passar nos livros da Wicca, se vocês notarem. Fala que acreditamos, mas não fica se debruçando muito, não há um interesse em pensar como que é após morte, se tem a crença sim, né, no lugar ali da Terra do Verão, Summerland, enfim, como muitos gostam de chamar, o plano astral. Mas a ideia não é ficar fixado ou pensando muito no que há ao além. A morte é um mistério. Muitos wiccanos colocam nesse lugar a morte é um grande mistério. Não somos detentores de um saber sobre a vida após a morte. Acreditamos. Sim, acreditamos que há uma reencarnação, um processo reencarnatório, e que isso não se dá na mesma lógica ou expressão que o Espiritismo de Kardec colocou, ou como ele pareceu inaugurar, quando na verdade essa era uma crença já pagã, muito anterior à invenção do Espiritismo, por exemplo. Então é importante que se considere isso ao olhar a Wicca, que a Wicca ela é uma religião de nos colocar no presente, na vida presente. E é uma vida terrena? Ela é terrena, mas nem por isso é menos espiritual. Nós tendemos a fazer sempre esse jogo dicotômico, platônico mesmo, de achar então, é matéria ruim e o espírito é bom. Não. A matéria é tão espiritual quanto o mundo espiritual. E a nossa relação espiritual só pode se dar porque nós estamos aqui vivenciando essa matéria. A deusa é a matéria. Ó. Até a raiz da palavra matéria, mater, mãe. Então é importante que se recorde sobre isso e sobre essa vivência também quando se fala da religião Wicca. O nosso objetivo é vivenciar o agora, expressar o agora. O agora é essa continuidade da vida, dos ciclos da vida. É o nascimento, o desenvolvimento, a maturidade, o envelhecimento, a morte e o renascimento. Pode ser que esse renascimento não seja nem numa ideia que a gente consiga colocar, a minha alma vai para um outro plano e volta. Talvez o renascimento seja voltar todos os elementos que compõem nosso corpo físico
para a natureza, tal como a natureza também nos dá o tempo todo elementos para o nosso sustento. E por que isso deixaria de ser menos espiritual, menos belo, menos poético, percebe? Então é importante que se faça sempre um exercício crítico de pensarmos, sobretudo quando lemos conteúdos da Wicca, lembrar que ela sai desse berço ocultista, sim, mas ela também vai fazer uma contraposição, vai trazer um outro olhar sobre isso. E esse foi o vídeo de hoje. Gostaria muito de ler o seu comentário a respeito dessa reflexão. O que você pensa sobre esse tema, descolonização da Wicca, e como você olha também esses conteúdos ocultistas de berço judaico-cristão, muitas vezes atravessado, ou que também vai funcionando como um pano de fundo para algumas práticas da religião Wicca. Então gostaria muito de ler e entender também o seu ponto de vista, mesmo que seja divergente do que eu abordei aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bênçãos plenas.